Aleluia. Glória a Deus, amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 3. E eu quero ler com você os versos de 1 a 11. Essa é uma palavra que tem queimado no meu coração e eu quero, se o Senhor assim permitir, incendiar o seu coração nessa manhã. 2 Reis, capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? E Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? E Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, servo de Elias, aquele que deita água em suas mãos. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Queridos, eu acredito que muitos de nós intentamos fazer grandes coisas para Deus, e não há nada de errado com isso. Alguém certa vez disse: se Deus é grande, então faça grande os seus planos. E eu concordo plenamente com essa expressão. O que ocorre, no entanto, é que muitas vezes nós desconsideramos as pequenas coisas no afã, no desejo de fazer grandes coisas para o Senhor. E o que ocorre então é que não fazemos aquilo que está ao alcance das nossas mãos, porque nós estamos vislumbrando fazer coisas maiores, e o fato de não podê-las fazer nos deixa frustrados. E o fato, a verdade é que nós acabamos por ficar estagnados. E desconsideramos a palavra do Senhor Jesus quando ele disse: se formos fiéis no pouco, que sobre o muito nós seríamos colocados. Amém? Então o nosso desejo por fazer grandes coisas para o Senhor não pode desconsiderar as pequenas coisas. É nelas
que nós somos provados e aprovados. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. O desejo pelas grandes coisas não pode nos fazer esmorecer nas pequenas. Não pode nos fazer, desfalecer. O desejo pelas grandes coisas não pode roubar a alegria pelos pequenos feitos. E muitas vezes é aqui que o diabo tem assaltado em nosso coração. Parece que nós já não celebramos mais como deveríamos celebrar, porque parece que aquilo que fazemos hoje não é suficiente. Nós vivemos um estado de comparação frenético. Nós estamos sempre olhando a movimentação do outro, nós estamos sempre olhando o ministério do outro, nós estamos acompanhando o sucesso do outro. E isso vai roubando a alegria da nossa própria caminhada, da nossa própria jornada. E isso muitas vezes vai nos fazendo entristecer, quando nós deveríamos estar celebrando, porque o Senhor nos achou fiel e digno de considerar algo nas nossas mãos. O Senhor nos ensina em sua palavra que há uma medida divina para cada um de nós. A sua caminhada não é a minha não é a sua. Ainda que nós possamos estar convergindo para o mesmo fim, ainda que nós trabalhemos pelo mesmo propósito, que é manifestar o reino, que é glorificar ao Senhor, amém? Mas há uma medida de Deus para cada um de nós, e olha, é nessa medida que nós seremos julgados em todo o nosso proceder. Nós não podemos ficar simplesmente vislumbrando, mas nós precisamos ser fiéis. É isso que diz o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios, quando ele diz: olha, o que se requer dos despenseiros de Deus é que eles se achem fiéis, amém? Nós precisamos ser fiéis. Fiéis em quê? Naquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. É isso que ele espera de cada um de nós. Mas deixa eu dizer algo, que a nossa fidelidade, ela também faz aumentar as nossas possibilidades. Jesus disse: se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. São palavras do nosso Senhor. A parábola dos talentos em Mateus 25 declara essa verdade. A palavra diz que o Senhor, um Senhor chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. Você conhece essa história? A palavra diz que a um ele concedeu 5 talentos, a outro ele concedeu 2 talentos, a outro ele concedeu 1 talento, e a palavra diz: a cada um conforme a sua capacidade, a cada um conforme a medida do Senhor. Perceba, todos eram capazes, mas suas capacidades eram próprias, eram suas. Nós não podemos querer nos movimentar, irmãos, amados pastores, pastoras, na movimentação do nosso irmão. Ele até pode servir para nós de inspiração, mas nós não podemos querer correr a sua carreira, porque olha, você é capaz. Diga amém. O Senhor colocou algo em suas mãos, o Senhor confiou algo em suas mãos. E o que se requer de você e de mim é que nós sejamos fiéis à medida que nos foi confiada. Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E a palavra diz: olha, o que tinha 5 talentos ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, mas o que tinha 1 enterrou o seu talento. O Senhor tinha planos para todos os seus servos, mas um deles achou que tinha pouco demais. Um deles talvez olhou para suas mãos e se sentiu incapaz. Um deles olhou para suas mãos e talvez considerou que ele não tinha a capacidade de desenvolver aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos.
E a Bíblia conta para nós uma história. A história que lemos em 2 Reis 3, onde Josafá, rei de Judá, ele faz uma indagação. Ele diz: não há aqui algum profeta do Senhor, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor por meio dele? Eu entendo, amados, que essa é uma palavra para esses dias. Será que não há um profeta do Senhor nesse tempo? Será que não há alguém por meio de quem o Senhor esteja fazendo conhecer a sua vontade nesse tempo? E esse era a maior angústia de Josafá. A Bíblia diz que Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar em Israel. E a Bíblia diz que ele foi um rei mau. Ele não foi tão mau quanto seu pai, quanto a sua mãe. Mas a Bíblia diz que ele foi um rei mau. Ele fez aquilo que desagradava ao Senhor. O seu coração não estava no Senhor. Por isso perceba, nós não podemos nos movimentar sem estarmos na sua presença. Porque olha, não importa tanto o que fazemos, mas sim o que somos. Porque aquilo que fazemos é consequência daquilo que somos. Nós não seremos aprovados por aquilo que nós fazemos, mas nós seremos aprovados por aquilo que somos. A palavra diz que naquele dia muitos vão comparecer diante do Senhor. Em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos, e ele lhes dirá: eu não vos conheço. Então nós precisamos entender que nós não podemos fazer sem estar na sua presença. Perceba, a Bíblia diz que Jorão era rei, ele reinava sobre Israel, mas o seu coração não estava no Senhor. E quando nosso coração não está no Senhor, nós vamos enfrentar muitas adversidades. Nós podemos até estar nos movimentando bem aos nossos olhos. E a Bíblia diz que Moabe se revoltou contra Jorão e contra todo Israel. Jorão então vai buscar auxílio de Josafá para enfrentar os moabitas. A Bíblia diz que no caminho os edomitas se aliaram a ele. 3 reis, 3 nações, 3 exércitos se caminham para enfrentar os moabitas. E a Bíblia diz que após 7 dias de marcha, já não havia mais água para o exército, não havia água para o gado e nem para os que o seguiam. Então foi que Jorão, ele se levantou e ele declarou: olha, nós somos 3 reis e o Senhor veio entregar esses 3 reis na mão dos moabitas. E então Josafá se levanta: ei, não há aqui algum profeta no nosso meio? Não há alguém que faça a voz do Senhor conhecida? Nós precisamos entender, irmãos, que em momentos assim, somente a voz de Deus é quem nos dará a direção. Não são as nossas estratégias, não são as nossas possibilidades, não são os nossos recursos, não são as nossas habilidades, mas é a voz do Senhor no meio do seu povo. E o clamor de Josafá foi um só: não há aqui um profeta. Não há alguém que possa falar em nome do Senhor. Ao que ele respondeu um dos servos do rei: aqui está Eliseu, filho de Safate. E a Bíblia diz: aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. Nós conhecemos Eliseu como sendo aquele que teve uma porção dobrada do espírito de Elias, sim ou não? Sim. Mas até então, Eliseu é aquele que deitava água nas mãos do profeta. Ele era aquele que deitava água nas mãos de Elias. Perceba, Eliseu, ele não tinha muito. Na verdade era como se ele não tivesse nada. Tudo que ele tinha era água para deitar nas mãos de Elias.
E muitas vezes é exatamente assim que nós nos encontramos. Nós olhamos para as nossas mãos e muitas vezes nós dizemos: o que é que eu posso fazer? Eu não tenho influência, eu não tenho nome, eu não sou conhecido. Muito pelo contrário, parece até que o Senhor está me escondendo. Eu não sei de quê, eu não sei porquê. Nós muitas vezes nos encontramos num lugar onde as pessoas não acham. É um lugar difícil de chegar. E muitas vezes até com o endereço, elas ainda erram o endereço. E muitas vezes nós estamos olhando para as nossas mãos dizendo: olha, o que é que eu posso fazer? Que diferença eu posso estabelecer? É como aquela mulher de Samaria que tinha só um pouco de azeite. Ela já não tinha mais esperança. Havia fome e havia seca na terra. E ela disse: olha, eu vou fazer algo para mim, eu vou fazer algo para o meu filho, e nós vamos comer, e eu vou esperar a morte, porque eu não tenho possibilidades, porque aquilo que eu tenho não é suficiente nem para mim. E a Bíblia diz que aquele que deitava água nas mãos de Elias se encontra com essa mulher. E Eliseu perguntou: o que é que você tem na sua casa? E a resposta daquela mulher foi: eu não tenho nada. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Elias, ou melhor, Eliseu, é justamente aquele a quem foi apontado como aquele por meio do qual o Senhor falava. E a Bíblia diz então que Elias pergunta: olha, o que é que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. O que é que você tem na sua casa? Não, eu não tenho nada. Eu só tenho, sabe, um pouco de azeite, eu só tenho um pouco de farinha, e eu vou fazer algo para mim, para o meu filho, e nós vamos comer, e nós vamos esperar a morte. E Eliseu está perguntando: o que é que você tem nas suas mãos? Você tem algo na sua casa? Agora eu quero chamar a sua atenção aqui, olha, porque ela tinha, sim ou não? Sim, ela tinha, era muito pouco, mas ela tinha. Mas a grande questão é: você está disposto a derramar aquilo que você tem nas suas mãos? Porque perceba, ela tinha muito pouco e ela não tinha mais expectativa alguma. Mas o profeta, aquele que fala em nome do Senhor, aquele que é a voz de Deus, aquele que é um representante legal de Deus na terra, ele está perguntando para mim, ele está perguntando para você nessa manhã, ele está perguntando para cada ministério aqui representado: o que é que você tem nas suas mãos? Mas essa não é a pergunta principal. O que ele está perguntando é: você está disposto a derramar aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos? É preciso estar disposto a abrir mão, a deitar nas mãos dos profetas aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, irmãos. Abraão, diz a palavra, estava preocupado em ter uma mulher para o seu filho Isaque. Essa é uma história longa e você conhece, você sabe que sobre Abraão pairava uma promessa. Você já parou para notar que geralmente nós temos uma tendência a registrar as nossas entradas quando nós começamos a nos estabelecer sobre lugares? Mas parece que a Bíblia ela faz exatamente o contrário, ela registra as saídas. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso fala sobre a disposição do coração, de nós estarmos dispostos a derramar aquilo que nós temos nas nossas mãos, irmãos. E a Bíblia diz que então Abraão, já velho, preocupado com a descendência do seu filho, porque olha, ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. Ele disse para o seu servo: eu quero que você possa conseguir para o meu filho uma mulher, mas ela tem que ser, sabe, do nosso povo. E ele então enviou o seu servo até os seus parentes para buscar essa mulher.
Abra sua Bíblia aí em Gênesis 24. O verso 17. A palavra diz: então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: eu vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. E ela tirou água para todos os camelos. E o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom o termo da sua jornada ou não. E quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro, e em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? E o texto prossegue. Perceba que essa mulher, que viria a se tornar a esposa de Isaac, ela tinha algo para derramar, mas não apenas isso, ela estava disposta a derramar. E perceba que foi a atitude de derramar aquilo que ela tinha em suas mãos que a qualificou para ser a esposa de Isaac. Enquanto ela deitava água para os camelos, a palavra diz que o servo de Abraão observava atentamente. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, irmãos. Nada escapa aos olhos do Senhor. O Senhor vê todas as coisas, mas Ele quer encontrar alguém que esteja disposto a derramar aquilo que Ele tem confiado em suas mãos. Perceba que isso pode não parecer nada demais, mas os camelos a quem ela deu água se tornaram o transporte para ela. Esses camelos a quem ela deu de beber foram aqueles que a levaram até o seu amado. Eu não sei se você está pegando isso no seu espírito. Eu não sei se você está captando isso. Sabe por que muitas vezes nós não chegamos até o amado? Sabe por que muitas vezes nós não somos promovidos, nós não somos colocados a lugares maiores? Porque nós não estamos alimentando aquilo que vai nos conduzir até lá. Nós temos uma promessa e nós olhamos para a promessa, mas nós nos esquecemos do processo. E a palavra do Senhor está dizendo para nós: você precisa ser fiel. No pouco que eu tenho colocado nas suas mãos parece pouco, mas é o suficiente para hoje. Há coisas que o Senhor, queridos, não pode nos dar hoje, porque senão isso vai nos matar. Então Ele vai trabalhando em nós. Então Ele vai querendo encontrar em nós. Ele vai observando atentamente para perceber se há fidelidade no nosso coração. E aquela mulher vai alimentando aquele camelo, e ela deita água, e ela alimenta um, e ela volta, ou melhor, ela dá de beber, e ela vai, e ela mete água no poço de novo, e dá de beber ao outro camelo, e ela vai fazendo isso após vezes. Talvez aquilo se tornou uma atividade cansativa, mas ao final de tudo, de imediato ela é recompensada. E então aquele homem pergunta: de quem você é filha? Irmãos, perceba, ele foi procurar uma mulher dentre os parentes de Abraão. E por que ele encontrou Rebeca? Porque ela despejou aquilo que ela tinha nas suas mãos. O Senhor tem planos para todos nós. O Senhor quer nos levar numa jornada a lugares maiores. Mas isso não acontecerá sem antes nós sermos provados e aprovados nas pequenas coisas. Então aquela mulher, creio eu, com muita alegria no seu coração, ela começa a dar água àqueles camelos, e ela não imaginava, irmãos, que estava ali o servo do seu Senhor.
E então, algo glorioso começa a acontecer na sua vida. A água que ela derramou alimentou os camelos que foram transporte para ela. Foi isso que a levou de volta para o seu noivo. Eliseu, ele tinha o que derramar. A mulher viúva tinha o que derramar. Rebeca tinha o que derramar. Você tem o que derramar. Eu tenho o que derramar. E nós só precisamos ser fiéis, amém? E a Bíblia também nos fala sobre Davi. E talvez essa seja a história mais extraordinária dentre as que nós contamos aqui nessa manhã. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel. (23) Segunda Samuel 23, o verso 15. Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua própria vida, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Aleluia. Querido, diz a Bíblia que Davi não quis beber dessa água, mas a Bíblia vai mais além e diz: ele derramou essa água. Perceba o suspiro de Davi. Ah, quem me dera beber da água do poço de Belém. 3 valentes, 3 cabra macho, 3 nordestinos, pernambucano roxo, olharam para Davi e não falaram nada. É como se eles estivessem conversando entre si, dizendo: o nosso Senhor quer água do poço de Belém, ele vai beber água do poço de Belém. Eles arriscaram a sua própria vida, irmãos. Eles cruzaram o exército dos filisteus que queriam a cabeça de Davi e quem com ele estivesse. Eles tiraram a água do poço e eles voltam com a água e eles entregam a água para Davi. Perceba, aqueles homens discerniram o coração de Davi. Davi não disse: eu quero que vocês vão buscar água para mim. Ele apenas deixa transparecer. Ele está dizendo assim: olha, como eu tenho o desejo de beber dessa água. E aqueles homens então discerniram o seu coração, discerniram o desejo de Davi. Olha, alguém precisa discernir o coração do Senhor. Alguém precisa estar bem perto dele, a ouvir as batidas do seu coração, a entender o seu coração, a ler os anseios do nosso amado. E ele tem um grande desejo. E muitas vezes você vê a você como algo pequeno. Talvez aqueles homens disseram: nós somos só 3, eles são um exército, eles estão no caminho para Belém. O que é que nós podemos fazer? Irmãos, eles deitaram a sua própria vida. Eles derramaram a sua própria vida. Eles foram ao poço de Belém. Talvez você não se veja como um desses 3 poderosos, desses guerreiros. Davi tinha o desejo de algo que ele mesmo não podia realizar, irmãos. Davi não podia sair de onde ele estava, porque, olha, todo o exército, haviam colocado cartazes em todos os lugares: esse é o homem. Se vocês virem, passa um WhatsApp,
E nós temos uma premiação para você. Aonde ele fosse visto, Davi não podia fazer. Ele queria água de Belém, mas ele não podia ir até lá. Percebam, mesmo foi com Abraão. Abraão queria um esposo para sua filha, mas ele não podia ir até lá. Quando a água acabou, 3 exércitos, animais e todos aqueles que o seguiram. Irmãos, parece que às vezes Deus, sabe, Ele brinca conosco. Aí alguém diz assim: olha, está faltando água, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Será que não tem um profeta que fale o nome do Senhor? Aí disse: olha, tem um que deita água, tem um que joga água nas mãos do profeta. Aquilo que naquele momento eles tanto desejavam, aquilo que naquele momento eles tanto almejavam, eles tanto necessitavam, era aquilo que aparentemente era desperdiçado por Eliseu, porque ele simplesmente jogava nas mãos do profeta. A sua obra não é sem importância. O seu ministério não é sem importância. Talvez alguns possam olhar, e talvez até você mesmo, muitas vezes você diga: Senhor, eu não aguento mais. Parece que eu só estou deitando água, jogando água fora. Eu não consigo ver o resultado dessa obra que eu estou fazendo. Aquilo que você tem nas mãos, querido, seja fiel. Davi precisava de homens poderosos que atravessassem o exército inimigo. Hoje nós precisamos de homens poderosos como Davi, como Eliseu, como Elias. Nós precisamos de mulheres como Rebeca, que tenham a capacidade de romper, que tenham a capacidade de ir adiante, que tenham a capacidade de andar 1 milha a mais, que tenham a capacidade de enfrentar inimigos. Olha, nós precisamos derramar a água certa, a pessoa certa, no tempo certo. E foi exatamente isso que esses homens e mulheres fizeram. Olha, eles estavam no lugar certo e eles não desperdiçaram a sua oportunidade. Entenda, você não pode se movimentar por aquilo que os outros estão se movimentando. Mantenha-se no seu lugar. Não dê um passo sequer sem uma direção clara do Espírito Santo. Ah, mas eles estão fazendo dessa forma. É a movimentação deles. Você não tem nada a ver com isso. Você é guiado pelo Senhor. Irmãos, ir buscar água no poço era uma tarefa. Sim. O que é que havia de digno nisso? Mas Rebeca estava na hora certa, no lugar certo, e despejou a água no lugar certo. Se você está me entendendo, diga amém. A Bíblia nos diz em João 4 que Jesus está em Samaria, na cidade de Sicar. Você conhece essa história? A Bíblia diz que Jesus está cansado. Ele senta à beira do poço. Ele dá uma ordem para os seus discípulos: olha, vão comprar algo para que nós possamos comer, nós estamos com fome. E quando os discípulos vão em direção à cidade, uma mulher está vindo ao seu encontro. Jesus diz para aquela mulher: você pode me dar água? Sabe, Jesus às vezes era escandaloso. Aquilo causa um escândalo na vida daquela mulher. Como você se reporta a mim? Você é homem, eu sou mulher. E vamos agravar a situação. Você é judeu, eu sou samaritana. Como você pede água a mim? Aí Jesus disse: olha, se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Aí aquela mulher olha para Jesus e diz: o poço é fundo, você não tem como tirar água. Sabe, mas é interessante porque Jesus olha para aquela mulher e diz: sim, eu tenho. E ela diz: não, você não tem.
E fica aquela guerra, irmão. Não, você pode, não, eu não posso, não, eu tenho, não, você não tem. Sim, eu tenho. Jesus estava dizendo: eu tenho você. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Ele está dizendo: eu tenho você. Ah, mas o poço é fundo, eles estão sedentos. Eu tenho você. Eu coloquei algo nas suas mãos, mas parece ser tão pequeno, mas parece ser tão insignificante. Alimenta os camelos que o Senhor está mandando até você, porque quando você der de beber a esses camelos, certamente eles vão se tornar o transporte que vai levar você a lugares maiores e influências maiores, e a fazer muito mais para o reino de Deus, amém? Então Jesus estava dizendo sim, olha, eu tenho você. Irmãos, nós temos ministérios aqui representados, e o que eu quero que entenda é: existe um poço no seu ministério, existe uma água que é capaz de saciar a sede das pessoas sedentas, e que se elas tomarem dessa água, nunca mais elas tornarão a ter sede, assim diz o Senhor. E hoje Jesus está ao lado desse poço, e Ele está dizendo: ei, eu tenho você. Dê de beber aqueles que têm sede. É preciso nós deitarmos a água viva sobre as nossas cidades. Nós precisamos entender, a palavra é fiel. Há um rio de Deus dentro de nós, irmãos. Ele disse: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão. Essas águas, elas não são paradas, mas essas águas, elas fluirão. E a palavra diz: olha, por onde essas águas passarem, elas levarão vida. Mas muitas vezes nós estamos olhando para o futuro e estamos nos esquecendo de viver o presente. E Ele está dizendo: eu tenho você hoje. Essa água, ela está no poço profundo do seu espírito. Você precisa derramar essa água. Deixa eu dizer algo para você. Não existe nada que Jesus já não tenha feito. Diga amém. Às vezes nós estamos esperando Ele fazer. Ei, não existe nada que Ele já não tenha feito. Há pessoas que muitas vezes estão condenando o seu próprio nascimento, a circunstância em que vivem, e elas dizem para si mesmas: olha, mas você não me conhece, você não vive onde eu vivo, você não sofreu o que eu sofri, você não sabe o que eu tenho passado. Alguns talvez tenham até sido o resultado, na sua concepção tenha sido o resultado de um estupro. E olha, eu e você concordamos com isso, que isso é muito violento, sim ou não? Você já imaginou você ser o resultado de um estupro? Mas o fato é que muitas vezes isso vem marcar a nossa vida e nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa a seu respeito. A Bíblia diz assim: olha, antes da fundação do mundo, você já foi eleito nele. E aquilo que acontece hoje não pode lhe fazer parar, se você tiver uma consciência de que antes de todas as coisas, nele você já havia sido gerado. Não existe nada que Jesus já não tenha feito. Olha, não existe nada que você possa fazer para que Jesus te ame mais. Às vezes nós queremos receber o amor do Senhor por aquilo que fazemos, irmãos. As nossas melhores obras são como um trapo de imundícia, declara a palavra do Senhor. Não existe nada que você possa fazer para que Ele te ame mais, Ele te ama. Então você não precisa ficar mendigando aquilo que você já tem, mas você precisa, olha, simplesmente se lançar no seu amor e desfrutar daquilo que Ele tem já deitado sobre a sua vida, amém? Ele só quer que você deite a água que você carrega. Seja fiel. E deixa eu dizer para você, Ele não fará isso no nosso lugar. Aquilo que Ele colocou nas suas mãos, Ele espera que você possa deitar. Ele colocou isso dentro de nós. O grito do rei está dentro de nós. Irmãos, nós precisamos entender, é tempo de deitar água sobre as nossas cidades, amém?
É tempo de nós deitarmos a água que Ele abrigou no nosso ministério, nas nossas mãos. É tempo de nós abrirmos mão. Talvez você diga assim: olha, mas é tão pouco. Isso não fará diferença na vida de ninguém. Não menospreze aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Somente seja fiel. Sabe, às vezes alguns dizem para nós assim: pastor, por que é que você faz isso? Por que é que você faz esse café? Você só vai gastar dinheiro. Você só tem prejuízo, alguns dizem. Alguns outros dizem assim: olha, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso cooperar? Aí esses eu digo: olha, lá vai ter um momento de oferta e aí você oferta. Se você quiser ofertar generosamente, oferte valendo, né? Nós não vamos renegar nada. Mas eu quero que você entenda: nós só estamos fazendo isso por uma palavra, irmãos. Olha, nós temos muitas promessas de Deus, você não imagina. Mas eu não posso ficar simplesmente vislumbrando a promessa e desconsiderar o processo. Esses dias eu recebi uma palavra e eu compartilho sempre com meus líderes mais diretos. Eu quero que você entenda isso porque, olha, essa semana que passou foi uma semana muito difícil. Sabe aquela semana quando você começa a dizer assim: parece que eu não estou vendo o resultado daquilo que eu estou fazendo? Quem já se sentiu assim? Você fica cansado, não é? Aí você volta outra semana e você repete tudo de novo. E o resultado é o mesmo. Então vai chegando o momento que você está desgastado. E eu recebi um convite para pregar numa igreja, numa conferência para a família. E aí o pastor disse assim: pastor, eu posso ligar para você amanhã, fazer uma chamada de vídeo? E eu disse comigo mesmo: poxa, eu nunca fui entrevistado para pregar, né? Eu acho que eu estou ficando famoso. E eu disse: posso, vamos lá. E aí a gente começou a conversar. E ele disse assim: pastor, eu não sei como é que eu vou dizer isso para você. Eu digo: pronto, sujou tudo, né? Acho que alguém falou alguma coisa a meu respeito que não foi muito agradável. Eu não sei como é que eu vou dizer isso para você. E ele disse assim: eu digo: olha, fale falando. E ele disse: nós convidamos você para pregar numa conferência de família aqui conosco. Eu disse: olha, mas não é sobre família. Deus falou para nós que não tem a ver com família. Nós vamos precisar remarcar uma outra data. E eu disse: poxa, eu nem fui, já deixei de ir, né? Ele disse: olha, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele estava no templo e ele estava com as pessoas que estavam ali orando. E ele dizia assim: olha, nós chegamos a essa conclusão por uma direção. Nós estávamos orando pela sua vida. E antes disso ele tinha dito assim: olha, manda uma foto para que a gente possa preparar aqui um ambiente para a gente poder divulgar. E ele disse que quando eles estavam orando, e uma das irmãs, ela olhou para a minha foto e ela disse: pastor, tem muita unção na vida desse homem. Irmão, você não imagina o que é você começar a receber uma palavra dessa quando você está olhando e você está dizendo assim: parece que está tudo indo por água abaixo, que nada está acontecendo conforme você deseja. E aí ele disse: olha, não é sobre família. Você carrega algo com você que você precisa trazer para nós. E eles disseram assim: olha, deixa eu dizer para você, nós não estamos preparados para receber aquilo que você carrega com você. Irmãos, eu quero só que você entenda uma coisa, sabe? Porque olha, Deus ele coloca algo no nosso coração, mas parece que quando as coisas elas não vão acontecendo, nós temos a tendência de esmorecer, é ou não é verdade? Então Deus já disse, Deus já mostrou lugares, Deus já mostrou, sabe, aonde nós vamos chegar, mas parece que o caminho se torna longo demais, se torna estreito demais, se torna difícil demais, e quando parece que você já está quase, sabe, querendo jogar a toalha, e alguém diz: olha, há uma unção na sua vida.
Deus está falando para nós que há uma unção na sua vida, e nós precisamos então nos preparar, porque aquilo que você tem para derramar sobre nós é sobre avivamento. Irmãos, quem me conhece sabe o quanto eu tenho clamado, meus líderes diretos sabem o quanto nós choramos por almas, por vidas, o quanto nós oramos por um avivamento na cidade, na nação. É isso que queima no nosso coração. E aí ele disse, e eles estavam lá no movimento de oração que, por ver, irmão, um negócio assim, sabe, interessante de se ver. E a irmã entregou essa palavra e saiu se tremendo por lá. Aí o outro pegou a palavra e disse assim: olha, eu nunca vi você. Eu digo: eu também não, eu também nunca lhe vi. E ele disse assim: olha, mas quando eu olhei para você, o Senhor está falando algo no meu coração. E ele disse: olha, aproveita que agora eu me empolguei, né? Agora eu me empolguei. Ele disse: olha, é como se Deus estivesse falando no meu coração que houvesse sobre a sua vida uma unção de apostolado. Sabe, irmãos, lá atrás nós recebemos uma palavra como essa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Graças a Deus eu sou muito bem resolvido no meu coração. Eu não estou falando sobre título. Eu não estou falando sobre ser apóstolo. Mas eu estou falando sobre desenvolver o ministério apostólico. Porque olha, como eu vi por esses dias, um dos maiores erros da igreja é que nós acabamos recebendo uma herança da igreja americana e nós fundamentamos a igreja evangélica brasileira no pastorado. Mas o fundamento da igreja é apostólico, irmãos. É o fundamento dos apóstolos. Então nós precisamos estar fundamentados no apostolado. Agora a movimentação é pastoral. É por isso que as igrejas têm tanta dificuldade de reconhecer o ministério apostólico, porque elas se movimentam, né? Ou melhor, elas se fundamentam no ministério pastoral. Então que história é essa de apóstolo? Mas a palavra é tão clara quando diz que ele estabeleceu os 5 ministérios até que ele venha. Ele veio. Então isso continua valendo. Amém? E ele começou a compartilhar essa palavra comigo. Sabe, eu estava recebendo tudo aquilo, mas ele estava dizendo: ó, você não vai pregar mais, a gente vai ver outro dia. Mas eu estava recebendo aquela palavra. Eu nem compartilhei com vocês, porque eu acabei esquecendo. Depois eu compartilhei só com a minha esposa. Irmãos, olha, eu guardo todas as coisas no meu coração, e eu oro muito para a gente nunca desviar do propósito. Nunca. E ele disse assim: eu vejo uma unção na sua vida semelhante à daquele homem. E eu disse: que homem? E ele estava tentando lembrar o nome do homem, e ele não lembrava. E depois ele lembrou. Ele disse: eu vejo uma unção semelhante à unção de Benerim na sua vida. Nossa, eu confesso que eu fiquei espantado com isso. Mas eu quero que você entenda por que eu estou dizendo essas coisas. Olha, nós temos recebido promessas de Deus, mas nós estamos no processo, queridos. Se hoje o que eu posso fazer é preparar um café para você e abençoar a sua vida com uma palavra, se isso é tudo que eu posso fazer, se essa é toda a água que eu tenho nas minhas mãos, eu vou derramar sobre as suas mãos. E no tempo de Deus, querendo Deus, Ele vai colocar coisas maiores. Porque olha, você não tem noção daquilo que Ele coloca no nosso coração. Mas Ele precisa encontrar homens fiéis hoje, que estejam dispostos a derramar o que tem nas suas mãos hoje. Então, você tem um grito dentro de você. E você não pode, sabe, matar esse grito. Você não pode deixar que a alegria seja assaltada do seu coração, irmão. Celebre. Celebre cada pequena conquista, porque isso é o Senhor que está fazendo na sua vida. É o Senhor que está fazendo no seu ministério. Olha, celebra a conversão de uma vida como se fosse 1000. Porque alguém até disse: olha, quem ganha um está ganhando milhares. Então nós precisamos aprender a celebrar. Então olha, tudo o que você sempre terá, você tem agora. Diga amém. Tudo que você sempre terá, você tem agora. Talvez agora você tenha ela numa forma de semente.
jogue água, regue. Você precisa deitar água sobre aquilo que você carrega dentro de você, amém? Deitar a água que carregamos significa trazer o reino dos céus para a terra. Essa foi uma palavra que nós recebemos lá em Itajaí. O céu é uma certeza, irmãos, amém? Nós temos essa certeza. Nosso problema é que muitas vezes, você já parou para notar, Senhor, eu não aguento mais, me leva. E o Senhor está dizendo, não, você não entendeu nada. Eu é que quero vir. Ele disse, olha, que seja feito aqui como é lá. Você está me entendendo? Irmãos, entenda o que eu vou dizer para que você não ache que isso é heresia. Não, olha, não fique desejando ir para o céu. O céu é uma certeza, você vai, amém? Mas o teu desejo é, Senhor, que o céu venha para a terra, que a tua glória desça, que os céus se abram. Irmãos, esse é tempo de nós nos levantarmos outra vez como no princípio. Sabe por onde os apóstolos eles estavam passando? A Bíblia diz, olha, o Senhor fazia um saceiro por meio da vida deles. Essa é na minha versão. Olha, os caras faziam uma arruaça. Estava passando ali, ó, tem um cego ali. Não, vai, apresenta lá. E eles impunham as mãos e o cego via. Aí isso começou a causar um problema no meio da igreja. Porque na igreja era tudo certinho. Sabe? Aquela coisa, né? Aí daqui a pouco entra um paralítico na igreja. Mas não era mais paralítico, ele era até o apóstolo curar ele. E aí quando cura, aí ele entra pulando. Ninguém pulava dentro da igreja, irmão. Tu está entendendo? Ninguém pulava. Era aquela coisa muito certinha, era aquela coisa, sabe? Mas aí de repente alguém foi curado. De repente alguém foi tocado pelo poder de Deus. De repente a glória de Deus resplandeceu na vida de alguém. E esse cara diz assim, olha, eu posso andar. É real, ele vive. E ele entra no templo saltitando, pulando. E as pessoas começam a olhar e dizer, que bagunça é essa? Aí ele diz, essa bagunça veio lá do céu. Foi isso que fez comigo. Porque eu não podia andar, eu não podia movimentar. Eu estava 37 anos aqui na porta, ninguém me via. Ninguém fazia nada por mim. Mas alguém cheio do Espírito Santo me tocou. E a minha movimentação mudou. E agora ele começa a bagunçar. Irmão, quem é tocado pelo poder de Deus, quem é tocado pela glória de Deus, ele não vai andar conforme a carteira do mundo. Os caras ficavam só olhando assim, olha, onde é que Pedro vai passar hoje? Só a sombra dele. Nós não precisamos de muita coisa, né? Já passou, já pensou as pessoas estarem lá só de espreita, dizendo assim, ó, eita, quando é que Ivan vai passar? Quando é que Jailson vai passar? Né? Quando é que Maurício vai passar? Quando é que Eliabe vai passar? Quando é que Eli vai passar? Quando é que Sérgio? Quando é que Ismael? Quando é que eles vão passar? Né? Quando é que Almir vai passar? Paulo, eu estou só olhando, a gente está só esperando, porque quando eles passarem, a gente vai jogar assim, ó, os enfermos, as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas mazelas, para que a sombra que eles carregam com ele possa mudar a minha história. Mas às vezes nós estamos nos importando muito com aquilo que não deve ser dado importância. O que é que eles vão pensar? Não importa o que é que eles vão pensar, irmãos. O que importa é o que ele pensa a seu respeito. O Judson canta uma canção que ele diz assim, olha, se eu tiver que me vestir de palhaço, eu vou me vestir. O que ele está dizendo é, se eu tiver que passar ao ridículo para que a tua glória seja manifesta, eu vou passar. Então olha, Deus tem uma movimentação para você. Deus colocou um cântaro nas suas mãos. Deus colocou um pouco de água dentro desse cântaro. E Ele quer somente que você seja fiel, que você deite essa água, traga o céu para a terra. Amém. Então se o pouco que nós podemos fazer, que essa igreja pode fazer hoje, é convidar você para quando você puder. E olha, eu digo para você, eu entendo de todo coração quando você não pode vir, é porque você tem a sua movimentação. A sua movimentação não é a minha, não é a nossa. Mas Deus disse assim, ó, esteja pronto, para que quando estiver em sede, você tenha uma água para derramar.
E nós vamos estar aqui, irmãos, todo segundo sábado do mês, esperando. Se você vier, nós vamos ter água para derramar. Se você não vier, nós vamos continuar com a água para derramar. E nós vamos estar derramando no nome de Jesus, porque nós queremos trazer o céu para a terra, amém? Deite a água que você carrega dentro de você. Então, celebra mais, te alegra mais, amém? Rapaz, eu recebi essa palavra e essa palavra mudou as nossas vidas. Porque você já parou para notar? Você tem uma expectativa? Hoje vai ser aquele culto, hoje vem todo mundo, hoje a igreja vai estar linda. Aí quando você chega, você olha para o lado e você diz: Deus, mas cadê os irmãos? Acho que eles estão pensando que hoje é sábado, mas hoje é domingo. Aí aquilo começa a, né? Você fica assim, poxa. Nós decidimos, irmãos, nós recebemos essa palavra, nada mais vai roubar a alegria do nosso coração. Eu estou aqui por Ele. Então nós estamos celebrando tendo 1 ou tendo 1000, nos alegrando tendo 1 ou tendo 1000. Nós vamos nos alegrar porque Ele está. Aleluia. E aí Ele está dizendo: se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Alguém aqui gosta de estar num ambiente de tristeza? Eu não. E por que você acha que você estando triste, cabisbaixo, porque as coisas não estão acontecendo, eles vão querer vir? Já parou para pensar nisso? Celebre, irmão. Porque quando eles passarem na frente, eles ouvirão o som da alegria. E eles vão dizer: é nesse lugar que eu quero estar. Amém? Você tem água. Teu ministério não é insignificante. Vidas dependem de você. Se alegre naquelas que o Senhor tem confiado, porque foi uma palavra que um dia eu recebi. Vai recebendo aqueles que ninguém quer, porque um dia até aqueles que todos querem virão até você. Receba essa palavra no nome de Jesus e saia daqui com a torneira aberta. Por onde você for passando, vai despejando água. E deixa eu dizer um segredo para você: a fonte não seca, ela sempre jorra. A água é viva. Amém? Vamos celebrar em nome de Jesus. Glória a Deus. já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão.
está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgem.